Boa noite a todos. Vamos começar o nosso trabalho, lembrando sempre que a nossa reunião de hoje é aquela reunião que antecede a reunião mediúnica. Naturalmente, nós não temos a reunião mediúnica agora, mas vamos fazer aquele trabalho do Evangelho que vai trazer reflexões que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós com base nos ensinos de Jesus. Muito importante o que Jesus fala e como o Kardec traz os esclarecimentos para todos nós. Nós hoje vamos trabalhar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 11... Não é esse item, não, é o outro. Capítulo 8, itens 8 a 10. É a verdadeira pureza. Capítulo 8 é bem-aventurados os que têm puro o coração. E esses itens, eles trabalham, tem por título, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Vamos começar. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus, que lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu:
Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Está em Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Item 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Vamos ler o item 10, depois a gente comenta. Aí é o comentário de Kardec. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E é a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. É interessante a gente observar a essência dessas orientações que Jesus traz e que surge no encontro de Jesus com os fariseus e os escribas.
Os escribas reclamavam, perguntando a Jesus, né? Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Para nós entendermos, essas práticas, elas tinham um conteúdo, um valor que não era simplesmente o da higiene, era uma questão religiosa, era uma prática exterior que isso aí incluía não só lavar as mãos, mas aquelas carnes impuras, né? Aqueles alimentos que não eram aceitos por serem impuros, como também eram consideradas impuras as pessoas com, na época, chamada de lepra, né? Porque você não podia ter contato com elas. Então, era uma coisa que era levada a sério como uma prática religiosa. E os discípulos não faziam isso. E parece que Jesus é chamado, quando é perguntado, Jesus responde. E Jesus tem um conhecimento profundo das Escrituras. A gente vê pelas respostas que ele dá aos fariseus, que conhecem as Escrituras também, mas usam as Escrituras para os seus usavam para os seus interesses pessoais. E Jesus argumenta com eles. Eles reclamavam porque os discípulos não respeitavam a tradição dos antigos. E Jesus pergunta, sempre aquele mecanismo de educação em que faz refletir, que é o que a gente pretende, e a gente implementa nos trabalhos nossos, na agremiação do Boa Nova, na evangelização de crianças, jovens e adultos, o trabalho de reflexão, não só saber o que é, mas por que é, qual é a implicação disso. Jesus responde contra-perguntando: por que violais vós outros o mandamento de Deus? Então ele pega aquele mandamento, né, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, e outro que diz que seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E os fariseus e os escribas diziam que aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Essa oferenda eram aquelas práticas sacrificiais de pombos, carneiros, que apresentavam doações no templo, que fazendo aquilo era suficiente, não precisava honrar pai e mãe, estava atendido o processo, o que é uma enganação, um equívoco, uma desorientação. Então, é mais fácil a pessoa sacrificar um animal, levar para o templo, ou fazer alguma prática exterior religiosa, qualquer que seja, do que honrar pai e mãe, que significa muitas vezes um esforço diário, constante, em que a pessoa tem que se doar, em que exige sacrifício, renúncia, uma série de questões importantes. Então, eles trocavam essa parte que era fundamental por uma prática simples de oferta de um sacrifício, de uma oferenda lá no templo. Então, ele diz que com isso eles tornavam inútil o mandamento de Deus pela tradição. Então, Jesus, como que fez os fariseus refletirem. Mas, e ele diz, né, que hipócritas. Então, a gente observa, o que a gente está observando aí? A lei de Deus, ela tem por objetivo purificar o coração do homem. A lei de Deus, ela traça diretrizes
para que o coração do homem fique purificado. Por que a gente se fala puro o coração? O coração, ele simboliza o sentimento da criatura. Muitas vezes existe uma certa confusão nesse aspecto do sentimento. Às vezes nós imaginamos que o sentimento é apenas o carinho, aquela questão assim, até relativamente fácil de se fazer. Mas a gente observa que lá na colônia espiritual Nosso Lar, a gente vê vários casos nos livros de André Luiz, vários casos, e vamos citar o caso da Narcisa, que sempre é falado, que pretendia voltar à Terra, encarnar, para educar adequadamente os filhos. Que ela não fez isso enquanto encarnada na última encarnação. E a ministra pediu a ela que ela ficasse, acho que cerca de 10 anos, né, trabalhando lá nas câmaras de retificação, coisa que ela não gostou inicialmente, mas depois ela reconheceu que aquele trabalho ele iria lhe dar condições de resistência, de bom senso, de ajuda para poder reeducar os seus filhos, os espíritos que ela teve como filho. Então, isso significa que uma mudança dentro dela, porque carinho com os filhos, ela teve. Muitas mães, muitos pais no mundo espiritual tiveram durante a vida física, tiveram muito carinho pelos seus filhos. E a pessoa diz, eu tive um sentimento bom, todo mundo tem, normalmente. A não ser algum caso excepcional. Mas o sentimento, quando fala de purificar o coração, tornar o coração puro, tornar a essência da criatura pura. Quer dizer, o coração é o quê? É aquilo que eu realmente sinto. É aquilo que eu sou realmente. Não é a aparência. Às vezes, com a educação, no momento específico, eu consigo dominar certas expressões, mas continuo, ou talvez por interesse, por conveniência, continuo tendo uma aparência de que estou me dando bem com a pessoa. Mas, na verdade, eu não estou. Então, o coração puro é aquilo que eu sou. A gente sempre cita como exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida com relação à necessidade de perdoar o meu inimigo, amar o meu inimigo, não tenho dúvida alguma. Intelectualmente, eu estou convencido disso. Convencido mesmo. Agora, se eu me defrontar com um inimigo, aí é que eu vou ver o que existe dentro do meu coração. O que está no meu cérebro é uma coisa. O que eu sinto efetivamente quando me defronto com o inimigo é outra coisa. Então, se o meu coração não está puro, não se depurou, não se aperfeiçoou, eu vou sentir ódio em relação a ele. Então, às vezes, a gente encontra pessoas, espíritos, que durante a vida eram bons chefes de família, eram pessoas honestas, mas que, de repente, num determinado momento, sofreram uma traição, uma violência, uma usurpação, uma coisa dessa, e eles entram num processo de desequilíbrio e passam a perseguir do lado de lá aqueles que o feriram do lado de cá. Então, isso é o que estava no coração. A prova porque a pessoa passa, ela tem por objetivo exercitar a pessoa primeiro, fazer com que ela reconheça o que está dentro do seu coração. E, de outro lado, fazer que ela se aprimore, supere as dificuldades do caminho. Então, no campo religioso, existe sempre essa ambivalência. As pessoas creem em Deus, muitos creem no Cristo, nos seus ensinos, nos dizemos seguidores do Cristo,
Mas no nosso coração, isso ainda não está aprofundado, não está conquistado, não está resolvido. Nós, quando muito, sabemos intelectualmente. Muitos nem intelectualmente não sabem. Seguem superficialmente. Mas seguir, ir na direção de Deus, não é uma coisa que se resolve com atividades de ordem exterior. É algo que exige um aprofundamento muito grande, reflexão constante sobre o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós agimos. Isso deve ser feito diariamente. E quando a gente faz isso, a gente vê que existem pontos, muitos pontos, que precisam ser trabalhados. Precisamos nos educar profundamente nisso. Por isso que ele cita aqui essa questão da exterioridade da fé e da essência da fé. Jesus diz: hipócritas, bem profetizava de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios. Lábios é o quê? É o exterior. Mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, nós chegamos no Natal, nós homenageamos Jesus. No nosso caso, chega o nascimento, a desencarnação de Kardec, a gente homenageia Kardec, mas nem sempre a gente segue o que está escrito nos livros de Kardec. Então, essa é a questão essencial. De boca é fácil. Aplaudir é fácil. Agora, vivenciar aquilo é outra história. Então, ele diz, Jesus coloca bem isso. Agora, é interessante a gente observar por que Jesus tem esse tratamento, a gente pode até dizer duro, com os fariseus e os escribas. Ele chama de hipócritas, ele chama a atenção muito. E que, por exemplo, com as pessoas de má vida, não. Com a mulher adúltera, ele chega para ela e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, existe uma diferença aí de tratamento e a gente precisa saber por quê. Quer dizer, a mulher adúltera, pelo que consta, ela trazia, assim, eu não diria um desconhecimento da lei, mas uma invigilância no conhecimento e nas repercussões da lei consigo própria. Mas com os fariseus e os escribas, Jesus é muito duro. Por quê? Porque eles é que eram os detentores do conhecimento, eles viviam discutindo, debatendo a lei, fazendo as coisas, e, na verdade, eles desorientavam o povo. Eles faziam, diziam, não trabalhavam a questão essencial da transformação íntima, que era necessária. E criavam situações práticas exteriores que, no entender deles, era suficiente para a pessoa alcançar aquele nível de elevação espiritual, o que é uma mentira. Então, eles traziam uma responsabilidade. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes do templo, eles tinham uma responsabilidade de fazer o povo compreender as leis de Deus, e não faziam. Então, é como Jesus disse, eram cegos orientando cegos. Então, a gente observa a responsabilidade daqueles que estão, de alguma forma, detendo um conhecimento de valor para a repercussão em torno de si. E é uma coisa interessante que a gente observa.
Essas pessoas pecadoras, uma mulher adúltera, os outros que apresentaram falhas, uma série de coisas, o próprio Pedro quando nega, o próprio Saulo de Tarso quando faz tudo aquilo. Jesus, com relação a essas pessoas, ele não fica desenterrando o passado delas. Não fica. Aqueles que estão com ele alerta, ele fala, olha, vigia, que você está sendo envolvido. Atenção. Ele vai orientando. Quando a pessoa cai, se apresenta para ele já na queda, o que a gente observa? Ele não fica martelando os erros da pessoa. Ele, como que chama a pessoa para olhar para a frente. Ele não diminui a responsabilidade da pessoa. Não diz, não, está tudo bem, é assim mesmo. Não é. Ele chama a atenção da pessoa e encaminha a pessoa para vai e não peques mais. Para todos é isso. Embora não diga isso claramente, a ideia é essa. Então não é uma postura de relevar o erro e ficar por isso mesmo. Existe sempre uma proposta, uma orientação de Jesus para que a pessoa se esforce no campo da reflexão, da vigilância, para que não torne a pecar, não torne a errar, né? A se equivocar. Então, isso, às vezes, a gente olha os espíritos que estão na revolta, nos processos obsessivos, no desespero, se a gente fala em perdão, eles não aceitam. Diz, porque você não está passando ou não passou pelo que eu estou passando. E pode ser até que eles tenham razão nesse aspecto. Mas a gente não pode pegar a lição de Jesus solta, sem perceber qual é o trabalho do Cristo aqui na Terra. Qual é o trabalho dele? Então ele veio para a Terra, quer dizer, já é uma grande demonstração do amor de Deus pela humanidade, trazer um espírito da envergadura de Jesus, que é o governador da Terra, um espírito que comandou a construção da Terra. Não é qualquer um, não. É um espírito muito elevado, muito, a gente não tem noção, não dá para entender ainda o nível de elevação de Jesus. Então, ele traz Jesus à Terra, e o que Jesus vem fazer? Vem trazer revelações essenciais para o ser humano. Uma delas é de que Deus nos ama, que Ele é misericordioso, que Ele é justo. Isso é um conjunto suficiente para nós reconhecermos esse amor e termos amor a Deus. Não é ter medo de Deus, é ter amor a Deus. E quando a gente tem amor, a gente quer que o ser que nos ama sinta que nós estamos também amando. É o que se espera. Se nós recebemos amor, espera-se, nós entendemos isso. É preciso que nós amemos quem nos ama. Então, isso é importante. Outro ponto importantíssimo. Jesus veio dizer para nós, coisa que ninguém sabia, que o reino dos céus está dentro de nós. Ou seja, não é um lugar do lado de fora. Quando ele nos diz isso, nós passamos a ter uma dimensão de nós mesmos que nós precisamos refletir sobre isso. Então, Jesus traz essa visão, o reino dos céus está dentro de vós.
como também o inferno está dentro de nós. Então, essa visão é de grande importância. E a gente precisa refletir sobre isso. Tanto nós encarnados, quanto os desencarnados. E a conquista desse reino dos céus, pelo que está vendo aqui, precisa de uma purificação do coração. Nosso modo de ser, a essência de cada um de nós, precisa mudar. Mas a gente sabe que existe uma repetição de atos equivocados ao longo de séculos. E esses atos estão automatizados em nós. Pensamento, jeito de pensar, a maledicência, a preguiça, uma série de coisas. Isso está... Mas a gente precisa desenferrujar a nós mesmos, a nossa alma, para que a gente consiga depurar o nosso coração. Por que a gente precisa purificar o nosso coração? Ou seja, desenvolver sentimentos, coisas reais, profundas, elevadas dentro de nós. Imaginemos se nós não enxergamos bem. Nós precisamos de óculos. Se os nossos óculos estão sujos, a gente não consegue enxergar direito. Então, a gente precisa limpar os óculos. Então, a nossa visão espiritual está em função da purificação ou da sujeira do nosso coração. Se nós temos muitas coisas imundas, vamos dizer assim, imperfeições, as mais diversas, a gente não consegue enxergar direito. Por isso que quando a gente fala para um espírito da importância do perdão para ele mesmo, ele perdoar o outro, ele não consegue enxergar isso, por quê? Porque a visão dele está suja, ele não consegue enxergar que aquilo é o melhor para ele. É melhor para o outro, mas é muito melhor para ele. Então, nesse processo, essa visão é importante. A gente só consegue enxergar bem espiritualmente quando a gente começa a entender a necessidade de fazer essas mudanças íntimas. Porque senão eu estarei sempre justificando os meus erros. Eu não estou enxergando o que eu tenho que fazer. Então, a mensagem de Jesus é profunda. E o Isaías já percebia isso. Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Será que a gente pretende enganar a Deus? Isso é um pensamento absurdo. O que nós conseguimos é enganar a nós mesmos. Enganamos os outros, mas enganamos também a nós. Porque é um equívoco pensar que nós vamos conquistar a paz verdadeira, o reino dos céus, sem fazer essas mudanças íntimas profundas. Então ele diz, não é o que entra na boca. Jesus não está falando de alimento. Jesus está falando das coisas mais profundas. Lógico que se você tomar um veneno, vai fazer mal ao corpo, né? Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que o que importa, essencialmente, é o que sai pela boca ou pelo pensamento, porque isso vem do coração. Se o que sai pela boca é ruim, não é bom, é sem amor, isso é que macula o homem. Não adianta estar
com todos os indicadores de saúde prontos, tudo bem. Sem gordura, colesterol baixo, pressão normal, tudo bem. Sem diabetes, ótimo. Mas se a alma está botando para fora coisas ruins, não tem nada bom. Então é preciso, porque a alma, o alimento da alma é o amor. E esse amor, ele deve se refletir no nosso coração, e não o interesse pessoal. Então ele diz aqui, então aproximando-se dele, disseram os seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Olha só, Jesus deu uma orientação importante para os fariseus. E eles se escandalizaram. Ou seja, eles não queriam ver. Às vezes nós podemos ser assim. A gente lê uma mensagem, puxa, essa mensagem estava boa para o fulano, né? Fulano tivesse aqui e aproveitar bem. Então, a gente não observa que essa mensagem é boa para nós. Sempre é boa para nós. Agora, a gente observa que nem todos os fariseus eram assim. O Nicodemos era um fariseu. Ele foi procurar Jesus para saber como é que ele podia chegar ao reino dos céus. E Jesus falou: você tem que nascer de novo. Então, veja só, era um fariseu que reconhecia a sabedoria de Jesus e queria buscar aquilo. Então, nem todos os fariseus eram assim, mas uma grande parte. Então, se nós estivermos na direção de alguma coisa, no nosso trabalho espírita, nós temos que pensar se a mensagem que nós estamos recebendo, nós, primeiro, estamos passando corretamente, estamos ajudando as pessoas a pensar, a refletir e a sensibilizá-las para a sua transformação individual. E se nós também estamos aproveitando isso? Porque todos nós, de alguma forma, estamos ensinando, todos nós. Quando nós erramos, nós estimulamos alguém a errar. E como nós erramos muito, nós precisamos diariamente, nas nossas orações, que não sejam mecânicas, refletir profundamente sobre o que fizemos naquele dia. E começar o dia também com uma prece, para a gente se preparar para o dia, porque senão a gente entra no automatismo e repete os mesmos equívocos. Então, quando a gente olha essa mensagem aqui, a gente fica pensando que é só para os fariseus. Os fariseus eram assim. Não. Nós estamos. Essa lição é também para nós. Não é à toa que ela é gravada, que ela ficou registrada. Porque como nós temos um atavismo de várias existências, com religiões que intensificaram o aspecto exterior desde lá da época dos judeus, isso varou os séculos, tanto que a mensagem de Jesus ficou obscurecida em função obscurecida
pelas práticas exteriores, que substituíam, chegando às vezes até a absurdos. E a pessoa só ia perceber isso quando desencarnava, o céu não estava aberto para elas, né? Porque o céu não está do lado de fora, o céu está no coração. Se o coração não se depura, nós não estamos no céu. Se nós cultivamos sentimentos inferiores, nós não estamos no céu. O céu acompanha o nosso coração, ou o nosso coração acompanha. É o nosso coração é que define se nós estamos caminhando, estamos já com o pé no céu, ou se nós estamos mergulhados no inferno das imperfeições. Então, é uma mensagem importante para nós. E aí vem outro momento. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, e fica impressionado, né? Às vezes a gente tem umas noções, assim, umas experiências com o Chico, né? E o Chico sabia o que a pessoa estava pensando. Lembra daqueles dois jornalistas do Cruzeiro, né? Davi Nasser e um outro lá. É o francês. É um cineasta. Eles foram lá. Jean Lanzon, né? Foram lá fazer uma reportagem com o Chico, mas foram modificaram a aparência deles, né? E fizeram aquelas coisas todas, né? Depois escreveram. E o Chico deu um livro para cada um. Ele assinou um livro para cada um. E eles nem ligaram para aquilo, foram para casa, mas chegaram em casa e eles abriram. Isso eles contando, né? O Davi Nasser falando que olhou lá, a dedicatória está com o meu irmão, Davi Nasser. Aí ele ligou para o Jean Manzon, o Jean Manzon olhou para o Jean Manzon, quer dizer, ele sabia quem é que estava ali, né? Agora imagina Jesus, né? Ele está lá jantando com o fariseu, e o fariseu falando com ele mesmo, quieto, né? Está pensando. Por que não lava ele as mãos antes de jantar? Você vê que isso é um negócio impressionante. Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então, a preocupação com a aparência. Às vezes a pessoa aprende a falar voz de santo, né? Faz olho de santo, jeito de santo, aquilo tudo, gesto de santo. Isso não necessariamente está no coração da pessoa. A gente precisa fazer esse trabalho interior, que é um trabalho que realmente tem efeito. É a autenticidade da renovação do espírito, não é nas aparências. Isso não quer dizer que as aparências não tenham o seu valor. A gente lembra lá do caso da mulher de César. A mulher de César não precisava, não tinha que ser virtuosa apenas, tinha que parecer virtuosa. Então, às vezes, existem situações em que a pessoa se expõe sem ter nenhum problema, mas que às vezes são situações que a gente não vai especificar, em que a pessoa pode aparentar alguma coisa que não é.
Mas o importante é que ela seja realmente honesta, pura. Então, Kardec vai trabalhando isso, ele vai destacando esse aspecto que ocorreu com os judeus, e isso é uma tendência multissecular de todas as expressões religiosas. Todas as expressões religiosas, porque não é da religião, isso é do ser humano. O ser humano quer achar um caminho mais rápido, mais fácil de chegar a Deus. Não existe caminho mais fácil, mais rápido. Existe um caminho. Ele pode ser fácil ou difícil em função das necessidades de cada um. Mas ninguém muda o mundo interior, ninguém transforma a própria alma sem grandes sacrifícios, sem esforços muito grandes. Então, a mensagem que chega para nós, que a gente observa na história da humanidade, é que as mensagens libertadoras, à medida que o tempo vai passando e que ela vai buscando, vai trazendo mais gente, vai alcançando destaque, vai ampliando o seu campo, as pessoas que vão chegando, elas vão querendo fazer as adaptações para o seu modo de ser. Por quê? Porque as pessoas querem alcançar o reino dos céus fazendo a própria vontade. Isso não existe. Nós alcançamos o reino dos céus, nós alcançamos, desenvolvemos a pureza dentro de nós, fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes, fazer a vontade de Deus significa abrir mão da vontade desajustada nossa. Então, isso é um trabalho que as pessoas não querem. Às vezes, a pessoa tem simpatia, vamos dizer, pelo espiritismo, tem simpatia pela tal religião que for, mas vamos ver o nosso caso, pelo espiritismo, só tem simpatia, acha que a reencarnação é um fato, que Deus é um fato, que a vida continua, tudo isso é verdade, que tem as leis morais, mas eu quero ser, aquela ideia de que eu quero ser feliz agora. Eu só sou feliz se eu fizer o que eu quero, como eu quero. É assim que tem que ser. E a gente observa os grandes exemplos que nós temos na vivência cristã, são exemplos de sacrifício, que o próprio Cristo anunciou, sacrifício, renúncia, dedicação incessante para a conquista dos valores maiores. Então, nessa visão, o que a gente observa? Fazer a nossa vontade pode trazer uma sensação de felicidade para nós mais rapidamente. Mas se essa vontade nossa estiver em desacordo com a vontade de Deus, com certeza as consequências serão inevitáveis de sofrimento lá na frente. Mas no momento atual, a gente ouve a mensagem de Jesus, pelo que a gente vê na história dos seguidores verdadeiros de Jesus, o que a gente observa? A gente observa que eles encaram imediatamente necessidades de renúncia, de sacrifício, de abnegação, coisas que para muitas pessoas significa infelicidade. Mas ninguém está dentro do coração desses verdadeiros seguidores de Jesus
para saber se eles estão infelizes ou não. Nessas condições, normalmente, eles já desfrutam de uma felicidade que o mundo não conhece. É uma felicidade, a alegria de estar se aproximando da harmonia com Deus, com Cristo, com os bons espíritos. A pessoa abrir mão do seu interesse pessoal para fazer a vontade de Deus, isso traz um estado de alegria íntima profunda, que ninguém conhece, só quem vive isso. A gente não vê, por exemplo, nos relatos do livro Libertação, do livro Renúncia, Alcione, ela não demonstra estar infeliz. Ela está sofrendo, abrindo mão de uma série de coisas, mas intimamente ela está alimentada espiritualmente. E quando a gente vê o mundo em que as pessoas fazem o que querem, parece que estão felizes. Parece. Mas a gente tem certeza que não estão. Por quê? É o mundo das sensações. É o mundo do aspecto exterior. É o mundo da ilusão. Não é duradouro aquilo. E a gente observa depois os relatos dos espíritos. A sensação de perda de tempo. Uma existência, às vezes, perdida, porque a pessoa repetiu aquela rotina de equívocos ao longo do tempo. Então ele vai seguindo adiante, que é mais fácil, né, fazer uma prática exterior. É interessante, o templo religioso, Jesus já disse isso, né? Ia chegar o tempo, e já tinha chegado, quando Jesus chega à Terra, já é a hora de Deus ser adorado no coração dos homens. E dentro de nós, o nosso interior é um templo. Agora, a gente vivenciar essa vida, esse templo, tornando um templo verdadeiramente elevado, a gente sabe que é uma luta. Porque nós estamos distantes da perfeição. Mas, como Jesus disse, a ótica de Jesus para conosco não é levantar as nossas misérias espirituais do passado, recente ou distante. Não é isso. A proposta de Jesus é que nós olhemos para frente, tomemos conhecimento dos nossos erros, porque eles mostram as nossas fragilidades, as nossas brechas. Então a gente tem que ter cuidado, observar, estar atento, porque senão a gente repete. Mas ele nos chama para a renovação. Veja que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, depois da crucificação, Jesus foi até ele e o chamou, perguntou 3 vezes se ele o amava. E em seguida, em todas as respostas de Pedro, ele dizia para que ele cuidasse das ovelhas. Olha só, eu fico imaginando se fosse eu. Ah, não, peraí. Me negou, tá fora, né? Mas Jesus, o que fez? Ele confiava que ele sabia que Pedro era bom, sabia que estava sofrendo,
sabia que foi fraco, embora tinha uma visão equivocada de si mesmo. E nós também temos uma visão equivocada de nós. Eu tenho. Então, a cada dia, a gente tem que fazer esse autoconhecimento e fazer mudanças. É isso que Jesus espera. Jesus não espera a nossa perfeição no passado, que isso aí já passou, já era, já aconteceu. O que ele quer? Ele quer a nossa perfeição agora? Não. Ele quer que nós estejamos atentos, estejamos nos instruindo e nos amando, fazendo mudanças no nosso coração. Não é no aspecto exterior, é dentro de nós. E isso é que é verdadeiramente seguir Jesus. Quando ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar é o quê? É colocar em prática, torná-lo vivo em nossas vidas. Então, essa mensagem que nos chega, o Kardec trabalha bem essa questão. Ele diz, verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano. É verdade. Os ensinos de Jesus desapareceram nas exterioridades das religiões, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É como se a religião garantisse à pessoa a salvação através das práticas exteriores. E as pessoas acreditam nisso. Agora, a gente sabe que essa ideia de salvação é uma ideia, como é colocada, equivocada. Qual é a criatura de Deus que não vai se salvar um dia? Será que nunca terá chance de se recuperar? Claro que vai ter. Senão ele não seria bom, não seria misericórdia, não seria justo. Que uma existência na Terra, por maior que seja, por mais elástica que seja a vida, não justifica uma eternidade de sofrimentos infernais. Não faz sentido. A nossa razão não admite isso. E a ideia de Deus também não admite isso. Então, na verdade, todos serão salvos. Mas é melhor a gente chamar, em vez de salvação, entender essa salvação como iluminação da alma. É isso que Jesus fez. Brilhe a vossa luz. Salvar é iluminar. E quando nós iluminamos o nosso coração, a nossa alma, isso não é uma frase simples, não, porque quando a gente vê os relatos dos espíritos, os espíritos, quanto mais elevados, mais luminosos são. E essa luz não vem de fora, essa luz vem de dentro. Eu fico imaginando, né? Poxa, que coisa, que bênção nós podermos, que Deus nos concedeu a possibilidade de gerarmos luz dentro de nós. Lembro do livro Voltaire, em que ele sofrendo, trabalhador espírita, mas apagadinho, né? Sem nenhuma luz. E ele faz esforços, vai trabalhar com aqueles espíritos que ele não conseguiu convencer, orientar e tudo, e eles ridicularizavam ele, porque ele não perguntava, cadê a sua luz?
Até que um dia ele percebeu a luz em volta dele e ficou procurando para ver de quem era aquela luzinha. Ele viu que era dele. Que alegria, meu Deus. Então a escuridão é a imperfeição. A pessoa que sabe perdoar, que entende a necessidade do perdão, ela conquista um campo imenso de iluminação interior. É muito melhor do que se vingar de alguém. O que as influências inferiores nos dizem? Se vinga, vai atrás, perturba, persegue, mata. O que Jesus pede? Perdoa. Aquele que mata, que persegue, que obsidia, o que ganha? Ganha sombra, ganha compromisso, complica os seus compromissos. Aquele que perdoa se torna leve, se ilumina, cresce, torna-se feliz. Não é uma escolha difícil de fazer intelectualmente. É difícil de fazer na realidade. Mas quantas coisas difíceis na realidade nós já fizemos? Quantas coisas nós já conquistamos em nossas vidas, nesses séculos de existência? Quantas conquistas no campo intelectual, nas realizações materiais? Por que não conquistar as coisas mais importantes que estão dentro de nós, não estão do lado de fora? Essa é a bênção maior que Jesus trouxe para nós, foi mostrar que dentro de nós existe uma usina de luz que precisa ser alimentada com os ensinos do Cristo e com os esforços diários para nos aproximarmos dele, nos conquistarmos esses valores. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem que nos convoca, não como uma obrigação, embora seja um dever nosso, mas como uma grande oportunidade que Deus nos oferece e que realmente o Espiritismo abre os nossos olhos para o entendimento dessa grande verdade que está à nossa frente.